Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Rose, tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Nós convidamos a Rose Leite aqui no Espiritismo BH para abordar a passagem da mulher cananeia, um episódio de cura de Jesus. Tudo bem então, né, Rose? Você vai nos ajudar e nós vamos iniciar pedindo que você leia o episódio no Novo Testamento. Tá ótimo. Nós vamos pegar pela narrativa do evangelista Mateus, que está no capítulo 15, versículos de 21 a 28. Essa passagem também se encontra narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. Diz então o Mateus Levi: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Rose, o que você poderia nos dizer a respeito desta região de Tiro e Sidom? Sim. Tiro e Sidom é a terra dos cananeus. É a região da Fenícia. É um país não israelita, que fica ao norte de Canaã. Nós observamos dentro da cultura que era uma cultura de comércio marítimo. E era uma cultura de um povo politeísta, que possuía a crença em vários deuses, que possuía alguns ritos arcaicos mais antigos, como, por exemplo, o sacrifício de animais, o sacrifício de crianças, no caso os primogênitos, e também a prostituição divina, que era uma prática utilizada que os pais casavam as filhas com os deuses ou nos templos para que essas filhas pudessem servir àqueles membros desses templos com favores sexuais. E essa prática, até um tempo atrás, em 1988, era comum na Índia. Nós observamos, então, uma cultura diferente daquela cultura do povo hebreu, aquele tido como povo escolhido. Aquela mulher pertencia a uma cultura totalmente diferente. Então era uma região pagã. Era uma região pagã. Sidom. E aí que apresenta inicialmente umas características belas dentro do contexto, porque de onde a gente menos espera, ela dá uma demonstração de fé, de humildade, porque ela não pertencia à tradição do povo hebreu, não era uma mulher judia, mas ela então apresenta para todos nós, dentro da própria narrativa do Evangelho, uma maturidade espiritual impressionante. Rose, Jesus se dirigia para esta região por algum motivo em particular? Jesus, ele percorrendo, adentrando uma cidade, adentrando outra, ele é aquele semeador que sai a semear. Mas aqui em Tiro e Sidom, ele não tinha o foco principal, a semeadura, falar às multidões. Marcos vai nos apresentar que Jesus busca um grupo de discípulos à parte, porque ele entra numa casa e ele busca uma intimidade com esses discípulos. E ele pede até então que não fosse divulgada a sua presença, porque a fama de Jesus, já naquela região, ele já era conhecido devido aos seus feitos. Então havia alguns discípulos que eram daquela região.
Então Jesus pede aos seus discípulos para que ele permanecesse sem uma grande divulgação para os demais, para que ele pudesse se encontrar naquele grupo. Da mesma forma que nós temos um exemplo também quando Jesus adentra Samaria e tem aquele diálogo sublime pela narrativa do evangelista João com a mulher samaritana. Então, naquele momento específico, a mulher samaritana ganha naquele contato com Jesus, quando ele diz para ela, aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Quando ele apresenta também que chegaria um momento em que Deus seria adorado não nesse ou naquele templo, mas em espírito e verdade. A mulher samaritana ganha, aqueles companheiros que se encontravam em derredor, que ouviram também as orientações do mestre, ganharam muito e, sobretudo, nós, que temos acesso ao evangelho e essa passagem belíssima. Então, nesse caso, com a mulher cananeia, ele adentra aquela região justamente para buscar uma intimidade com um grupo de discípulos. Ou seja, não era a intenção dele fazer pregações, mas disseminar o ensino no grupo fechado, né, que ele estava preparando. Mais restrito. E é exatamente nesse momento que aquela mulher, quando ouve falar de Jesus, ela então busca Jesus para fazer uma solicitação. Rose, a mulher é então denominada por Mateus como cananeia e por Marcos como Ciro-fenícia. Que origem é esta e qual a diferença desses termos empregados? É bom nós observarmos que Mateus Levi, ele escreve para os israelitas. E ele não dá características, detalhes mais específicos. Então, ele se limita em dizer que a mulher era cananeia, ou seja, da terra dos cananeus. Já Marcos, ele traz uma riqueza de detalhes maior, dizendo que aquela mulher era uma mulher cirofenícia, ou seja, era do país da Fenícia, porém da Síria, que ela poderia ser da Líbia, por exemplo, né, que são regiões. Ele faz questão de dizer que ela era uma mulher cirofenícia, fenícia, mas da região da Síria. Então ele apresenta esse detalhe específico. Muito bem. Então, vamos repetir a razão pela qual a mulher procurou Jesus? Sim. A partir do versículo 22 do evangelista Mateus, nós temos a informação. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós observamos aqui a figura de uma mulher, de uma mãe, que é cananeia, como nós já trouxemos algumas informações, que sai das cercanias, ou seja, ela desvincula das cercanias para vincular a Jesus. Esse sair e entrar no evangelho apresenta uma característica espiritual, de uma disposição íntima, de desapegar de determinados valores para buscar. Então, o que ela faz? Ela busca Jesus. E ele diz, o evangelista Mateus, que ela clamou dizendo. Essa expressão clamar vai muito além do que gritar, do que pedir. É como se ela de fato tivesse passando por um processo no qual aquele pedido viesse da alma, do coração. Então ela clama dizendo: Senhor, filho de Davi. A partir daí, nós observamos a humildade daquela mãe em reconhecer essa autoridade, a autoridade de Jesus, porque ela diz Senhor, soberano, reconhecendo a autoridade moral. E quando nós falamos de autoridade moral, é uma autoridade de amor, a autoridade do mestre. Além de apresentar essa característica de humildade, ela diz Senhor, filho de Davi. Ela reconhece e reconhecer em Jesus aquele Messias esperado. É muito bonita essa expressão, porque aquela mulher consegue perceber algo que muitos companheiros religiosos da época, doutores da lei, fariseus, não conseguiam perceber. Que Jesus era o filho de Davi, o Messias esperado. Há uma passagem do Evangelho muito bonita, no qual Jesus cura o endemoniado no templo. A multidão admirada diz: este é o filho de Davi. Mas os doutores da lei, escribas e fariseus dizem: ele expulsa os demônios por ordem de Beelzebu. Ou seja, a multidão consegue reconhecer, pela sua sensibilidade e abertura,
consegue reconhecer Jesus como o Messias esperado, mas aqueles que eram os detentores da Torá, que manipulavam a Torá, que tinha a Torá, e aí nós conseguimos observar mais no intelecto do que no coração. Não conseguiram perceber que Jesus era o Messias esperado. E Jesus faz uma observação, faz um questionamento. Como se pode um reino ser dividido? Porque um reino dividido é logo devastado. Como que o indivíduo expulsa um demônio por ordem do demônio? Aquela mulher, mesmo não sendo da tradição, mesmo não sendo judia, ela consegue perceber Jesus como filho de Davi, ou seja, aquele que fazia parte da descendência e que vinha então para trazer uma liberdade. Então ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha que coisa interessante, Marcela. Ela não diz: tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. O Evangelho traz determinadas particularidades que nós temos que ficar muito atentos para extrair o espírito da letra. Tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quantas vezes nós paramos, às vezes, para observar ou testemunhamos casos de um coração maternal com filho, por exemplo, numa fase terminal de um câncer, passando por um processo de sofrimento intenso. Em muitos momentos nós observamos um coração maternal num processo de sofrimento, comungando aquele sofrimento no qual aquele filho está passando por aquela fase dolorosa, ou seja, é a cumplicidade. Em muitos momentos, corações, né, de pais internando seus filhos, por exemplo, de forma involuntária por quadros de dependência química. Eles sofrem junto. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos a descrição da desencarnação de Maria de Nazaré. E é muito bonito porque Maria de Nazaré costumava receber alguns companheiros, pedintes, sofredores, peregrinos, e chega em determinado momento que ela recebe, então, um pedinte que ele apresentava características, um timbre na voz, um comportamento amoroso, e ela fica encantada com aquele pedinte. E ele tinha uma característica interessante, porque ele se aproxima, mas ele não vem para pedir, ele veio para consolá-la. E ele começa a relembrar as bem-aventuranças, toda a consolação, e chega em determinado momento que ela então ouve ele dizendo: mãe, venho ao teu encontro. E ele estende as mãos. Quando ela olha então para as mãos daquele pedinte, ela observa as marcas da crucificação. Ela é tomada de uma emoção. E quando ela é tomada por aquela emoção, ela volta o seu olhar para os pés e identifica lá também as marcas da crucificação. Então, ela, num sentimento, num amor maternal, ela se joga aos pés para que ela pudesse beijar os pés, porque era Jesus se revelando. Ele não permite. Ele levanta Maria de Nazaré e ele que se ajoelha aos pés dela e diz: minha mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Porque era o momento em que ela seria levada, era o momento da desencarnação. Então, a partir dali, ela começa a ouvir coros de anjos. Inúmeras entidades celestiais começam a se aproximar, Jesus se distancia e ela sente um desejo imenso de voltar a Galileia. E ela caminha por determinados locais e busca os cárceres, porque a partir daquele momento, alguns cristãos seriam martirizados. E quando ela adentra aquelas regiões, aqueles cárceres, ela observa mulheres que já tinham sido violentadas, jovens, alguns velhos com os corpos dilacerados. E olha a expressão do Humberto de Campos, ele diz: Maria de Nazaré comunga do sofrimento. É como se ela estivesse sentindo junto toda aquela amargura, aquela angústia, aquela dor moral que passava aqueles cristãos. Então ela resolve fazer uma prece para que ela pudesse auxiliá-lo.
E o bonito que nós identificamos aí, que Maria pensa assim, será que eu deveria rogar a Deus a liberdade para eles? E ela diz, mas Jesus nos ensinou que é muito melhor o cativeiro sem Jesus, o cativeiro com Jesus, do que a liberdade sem Jesus. Então ela se aproxima de uma jovem e ela diz, minha filha, canta. Façamos das dores na terra as alegrias para os céus. E aquela moça, então, de olhos fixos aos céus, ela entoa um hino de gratidão a Jesus. E todos os demais acompanham aquele canto de gratidão. Nós observamos aí que, inclusive, esses espíritos de alta envergadura, eles comungam do sofrimento, mas têm uma visão diferente da dor. Essa mulher, essa mãe, quando ela se aproxima de Jesus, ela expressa para Jesus todo o sofrimento, porque a filha passava por um processo complexo de obsessão. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Em outras traduções, horrivelmente endemoniada. Então, era aquela fase do processo obsessivo, na sua terceira fase, como nos ensina o Allan Kardec, subjugação. Ou seja, debaixo do jugo, o indivíduo perde o senso crítico. E nesse momento, uma segunda pessoa tem que então auxiliá-lo, porque o indivíduo perdeu o senso crítico. Então, dessa forma, ela busca Jesus, servindo dessa ponte, para que essa filha pudesse então ser auxiliada. Para que possamos entender o processo da obsessão, o Emmanuel nos explica na obra Pensamento e Vida, dizendo que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores que se retratam entre si. Então, é o semelhante que atrai o semelhante dentro de uma afinidade perniciosa. O Senhor Allan Kardec nos explica as questões 466 do Livro dos Espíritos. Quando nós temos o desejo de cometer o mal, nós nos afinizamos com aqueles que têm o mesmo desejo. Aí nós nos vinculamos nesses processos obsessivos. Então, nesse caso, ela intercede pela filha, para que a filha pudesse ter a libertação, a cura necessária através de Jesus, que é o grande médico das almas. Rose, qual a razão provável da irritação dos discípulos que não queriam nem que essa mulher se aproximasse do grupo? É interessante. Quando nós observamos a postura dos discípulos, nós percebemos claramente que eles não intercederam por ela. Eles não se sensibilizaram com a situação. Eles simplesmente disseram, Senhor, despede-a porque ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, despede-a atendendo ela ou não. E isso nós observamos claramente até no aspecto quando o indivíduo ele tem aquele interesse de auxiliar com recurso material, uma esmola, por exemplo. Nem sempre tem aquele desejo de prover ou promover o semelhante, que é a verdadeira função da caridade. Às vezes ele oferta aquele valor para que ele pudesse ficar livre do companheiro. Isso não é caridade. O apóstolo Paulo tem uma expressão belíssima em Carta aos Coríntios, que ele diz, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, se não tiver caridade, a essência, que de fato é o desejo de promover o semelhante, nada adiantaria. Então aqui nós observamos que se os discípulos estavam passando por um momento de prova, eles tomaram bomba, porque eles não conseguiram se sensibilizar com aquela mulher. Eles não se aproximaram de Jesus e falaram, ô Senhor, essa mãe necessitando de um auxílio para a filha. Não. Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas isso não é, vamos dizer assim, consequência do nível de evolução espiritual desses discípulos? E também não há aí um certo egoísmo da parte deles de querer Jesus só para eles? Exatamente, Marcelo. Nós observamos que em vários momentos no Evangelho, até quando se aproximam crianças, eles começavam a proteger Jesus. E Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas. Nesse momento também, Jesus faz algumas posturas, ele tem algumas posturas para trazer um ensinamento, inclusive para os discípulos. Então ele testa aquela mãe, aquela mulher, mas testa também os discípulos para que eles pudessem aprender. E, sobretudo, a se sensibilizarem frente ao sofrimento humano. É aquela expressão belíssima do Evangelho que nós identificamos principalmente na parábola do bom samaritano. Porque o samaritano se moveu de íntima compaixão.
É a piedade que antecede a caridade. É quando o indivíduo é tocado, ele se compadece. Porque misericórdia é isso. Ela não clama por misericórdia? A misericórdia é a compaixão pela miséria do coração alheio. É como se ela dissesse: Senhor, tem piedade de mim, que sou uma carente. Então, naquele momento, o que Jesus faz? Ele dispersa? Não, ele agrega. Só que ele traz algumas lições. E os discípulos, eles não conseguiram se sensibilizar. Não tinham ainda essa visão relativa realmente à maturidade e o aprendizado necessário, que eles também eram carentes, sobretudo. E um dos ensinos de Jesus é exatamente manter esse contato com toda a categoria da população, com todas as classes, com todas as pessoas que ele conviveu, não é isso? Exatamente, principalmente a figura da mulher. Então, a visão das pessoas, por exemplo, dentro da tradição, conversar com a mulher em via pública era um verdadeiro crime. Jesus conversava com mulheres de má vida, com meretrizes, às vezes em particular. Como nós citamos, por exemplo, a passagem da mulher samaritana, os próprios discípulos ficaram: mas por que Jesus está conversando com ela? Porque era algo fora do contexto. O que Jesus faz? Ele agrega. A questão das diferenças, ele faz questão de exaltar a importância disso. Então, nós aprendemos que lidar com as diferenças é um verdadeiro privilégio. E Jesus exalta isso. Ele não desfazia de ninguém. Né? Muito bem, Rose. Então, vamos tentar continuar entendendo essa psicologia de Jesus, né? Ele aparentemente desdenha o pedido da mulher, porque ele não a responde de imediato, e ainda retruca que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ajude-nos, por favor, a entender essa motivação do Cristo. Exatamente. Inicialmente, ela clama e ele ignora. Ele não dá resposta alguma. E isso apresenta para todos nós um ensinamento de Jesus. Até como testando a perseverança daquela mulher. Porque quando nós questionamos algo e uma pessoa ignora, nós ficamos extremamente afetados. Porque é horrível nós questionarmos algo e sermos ignorados. Aí qual que é a postura dela? Ela persevera. Jesus então diz: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando nós paramos para observar essa expressão, ovelha perdida, uma ovelha perdida, ou qualquer uma pessoa que esteja perdida, se encontra em perigo. Então é necessário o reconhecimento de que a pessoa precisa de um direcionamento, um pastor. E eu sempre me recordo, quando nós vamos falar de ovelhas perdidas da casa de Israel, o filho pródigo, o filho mais moço, que então ele pede a parte que lhe cabia da herança e ele sai, era o filho pródigo porque ele era esbanjador, então ele vai para terras longínquas, gasta toda a sua herança e aquela terra padecendo grande fome, ele é enviado a apacentar porcos. E chegando naquela condição, ele desejava comer das bolotas dos porcos. Então, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele faz um planejamento, reconhecendo a sua pequenez, a sua falibilidade, o seu erro. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, é como se o pai estivesse esperando a volta do filho, mas o mais importante é aquele filho reconhecer que ele precisa retomar a sua vida, e aí que entra o indivíduo que ele necessita, ele percebe que ele necessita de um pastor. Então Jesus veio para essas ovelhas perdidas da casa de Israel, para aqueles que desejavam um roteiro seguro, uma orientação divina, que no caso Jesus é o bom pastor, que ele vem exatamente para nos conduzir por caminhos mais felizes, mais seguros. Então, na verdade, quando ele diz isso para os discípulos, ele estava mostrando a eles que ela era uma dessas ovelhas e que eles não tinham por que afastá-la, porque ele estava ali justamente para atendê-la, né? Atender ela, uma ovelha perdida. Nós observamos que Jesus apresenta uma justificativa por ter ignorado aquela mulher cananeia. Ou seja, ela era uma mulher
que ela não fazia parte, ela não era, entre aspas, desse povo, no meio do povo escolhido, porque ela era uma mulher pagã. Então, inicialmente, ele justifica, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela não caberia dentro daquele contexto. Porém, a postura daquela mulher é que nos deixa encantados, porque mesmo assim, frente a uma justificativa e negativa de Jesus, ela toma uma postura. Então, ela se aproxima de Jesus e adora. E nós encontramos uma expressão muito bela, porque a adoração é da lei. E como nos ensina os espíritos superiores, a adoração é a elevação do pensamento, do sentimento a Deus, mas tem que partir do coração. Isso está no livro dos Espíritos, né? No Na livro lei dos de adoração. Espíritos, lei de adoração. Então nós observamos que a atitude dela não foi uma atitude de um ato exterior, algo robotizado. Ela adorou Jesus com os melhores sentimentos. E quando ela adora, ela diz, Senhor, socorre-me. Por quê? Porque partiu do coração. Há uma frase de Teresa d'Ávila que eu considero uma das mais belas. Ela diz assim, muitos dizem que Deus não existe porque não se ouve a sua voz. Mas quando é o coração que pergunta, ele responde. E no livro dos Espíritos, nós observamos um questionamento muito feliz do senhor Allan Kardec, questão 643A, quando ele diz que se é necessário a adoração exterior. E eles respondem, se não for um vão simulacro, é importante porque dá até um bom exemplo para aqueles que são endurecidos do coração, aqueles que são céticos, aqueles que são frios, porque isso é a representação da humildade dela. Quando ela adora, ela se humilha frente àquela autoridade de amor que é Jesus. E ela então reforça o seu pedido. Algo muito bonito porque ela persevera. Inicialmente Jesus ignora. Depois ele dá uma resposta justificando, uma resposta negativa. E mesmo assim ela persevera e ela então pede novamente de forma humilde, Senhor, socorre-me. Então, Jesus em seguida diz assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Exatamente. Aí nós encontramos um diálogo de coração para coração. De uma expressão belíssima, até poética. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então, o que acontece? Quando nós pegamos essa expressão, não é bom, ele diz que não se pode. Ele não diz assim, não se pode pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ele diz, não é bom pegar no pão dos filhos. Dentro da tradição, filhos eram considerados judeus, eram os filhos da promessa. E cães, pelos judeus, eram denominados os pagãos, os gentios. Então ele está dizendo, não é bom pegar o pão, e quando nós estamos falando de pão, nós não estamos falando do pão material, do recurso alimentar. Porque como nos ensina Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é bom pegar o ensinamento, o pão dos filhos, e deitá-los aos cachorrinhos. Porque, inicialmente, em primeiro momento, era necessário atender essas ovelhas perdidas. Então, aí nós encontramos uma expressão dentro de um contexto, que era da época, que é necessário, às vezes, um dicionário bíblico até para nós entendermos essas expressões e extrairmos o ensino, que é muito precioso. E ele atenua, porque se cão era os gentios, Jesus atenua de uma forma doce. Cachorrinhos, não é bom pegar no pão dos filhos, no ensino, que é para os filhos da promessa, os judeus, e deitá-los aos cachorrinhos. É como se fosse aquela outra expressão, aquele outro ensino de Jesus, não deiteis pérola aos porcos, nem coisas santas aos cães. Ele não estava desfazendo dos porcos, mas é porque os porcos, na sua condição, não conseguem perceber a grandeza e a preciosidade de uma pérola, no caso do ensino. Então, essa é a justificativa que ele traz para aquela mulher, a resposta que ele dá para aquele coração. Só que ela não desiste e insiste. Como é que é a insistência que ela fez? Exatamente. Ela dá uma resposta dentro da mesma expressão poética e de uma forma muito humilde, muito resignada. Ela diz, sim,
Senhor. Ela não retruca, de uma forma muito obediente. Sim, Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o ensino da obediência e a resignação, dizendo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, naquele momento, ela percebe a profundidade do ensino de Jesus. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Nesse momento, nós observamos que ela compreende, olha a maturidade espiritual dela. Além de perseverar, além de se humilhar frente a Jesus, ela ainda consegue adentrar na essência e compreender a profundidade do que Jesus diz. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela não queria aquilo que era dos judeus. Ela buscava, ela se contentava com as migalhas. É muito comum nós observarmos companheiros que dizem assim, mas eu entendo tão pouco de evangelho, eu não consigo ter acesso. A grande questão não é nós termos um entendimento profundo do evangelho. A migalha também alimenta, né? Essencialmente, que possamos fazer alguma coisa com pouco que nós entendemos. É a grande essência do ensino. Ela se contentava com as migalhas, da mesma forma que nós temos a parábola do Lázaro e do mal-rico. Aquele Lázaro chagado à porta do mal-rico, ele não queria aquilo que estava na mesa, no banquete. Ele queria somente as migalhas. Ela disse, Senhor, eu não quero aquilo que é do povo hebreu. Eu só quero as migalhas. Então é aí que Jesus percebe a grandiosidade, a maturidade espiritual, a sensibilidade daquela mulher. Então Jesus dá uma resposta, exaltando aquela mulher. E algo bonito que nós percebemos com a passagem, que aquela mulher, de uma cultura totalmente diferente, com crenças totalmente diferentes, ela apresenta uma postura e uma fé extraordinária. É um outro ensinamento que nós temos na passagem, que nós não venhamos a confundir o rótulo com o produto. O exterior com a essência. Nós temos sempre que buscar a essência. Às vezes nós nos atentamos muito para as questões de aparência. Capa do livro. A Às capa vezes do é livro. muito bonita, mas O interior do livro. Conteúdo. Não confundir o rótulo com o produto. Observarmos, sondarmos a essência das pessoas. Por quê? Porque aquela mulher... Aí nós lembramos também de uma outra passagem, que é a cura do servo do centurião. O centurião, ele apresenta também uma fé extraordinária. Mesmo sendo um centurião, um chefe de 100 soldados. Então ele dá uma resposta para a mulher cananeia. Ó mulher, grande é a sua fé. O Emmanuel, na obra Consolador, nos diz que há grande diferença entre crença e iluminação. Porque a crença é o indivíduo acreditar, admitir a existência. E isso o materialista faz também. Mas aquele que se ilumina, ele vibra e sente. Aí nós observamos o grande recurso da fé. Esse processo de iluminação interior, que nos aproxima de Deus. Então, Jesus reconhece essa grande fé, mas ele toma uma decisão, que é pela cura, não é isso? Exatamente. Nesse momento, então, ele atende àquele coração. Além de exaltar aquela mulher, ó mulher, grande é a sua fé, ele diz, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Aí nós observamos o desejo, a vontade, que foi aquilo que impulsionou aquela mulher a perseverar até determinado ponto e atingir o objetivo esperado, que nesse caso era a cura da sua filha. E nós observamos também que Jesus opera uma cura à distância. E aí traz um ensinamento profundo, muito bonito para nós. Desse grande poder, é o poder de servir, o poder de amar, que Jesus tem toda essa capacidade extraordinária. Nós temos, dentro da tradição do próprio movimento espírita, a figura de Eurípides Barçanufo, que
Dentro do livro dos médiuns, nós temos a descrição de inúmeras faculdades mediúnicas que Eurípides Barçanufo tinha. E através do coração de um homem de bem extraordinário, ele podia realizar curas extraordinárias. Ele podia, a história conta que Eurípides, em um dos momentos, ele como um pedagogo extraordinário, ele em sala de aula, os alunos observavam que ele caía num transe, tombava o pescoço, uma sonolência, desdobrava do corpo físico e realizava partos, operava curas. É o poder do amor. Então nós observamos aí a figura de Eurípides Barçanufo, mas a figura do Cristo, que pode operar de uma forma infinitamente maior, vista a condição do espírito crístico que é. Então, a grande mensagem para nós é que Jesus atende, auxilia, cura e cura à distância, né, como nós temos outras passagens do Evangelho, mas sobretudo que nos dá uma grande lição, exaltando a figura daquela mulher com todas as suas qualidades excelentes que ela possuía, sobretudo perseverança e a humildade. Rose, então para a gente encerrar, né, o nosso bate-papo, que características você ressaltaria desta mulher cananeia que nós deveríamos observar para nós também conseguirmos, né, obter graças, obter a superação das nossas dificuldades? Ah, sim. Sobretudo a humildade da mulher cananeia. Porque ela persevera a cada momento que ela é ignorada, tem uma resposta negativa. Mesmo assim, ela continua na mesma postura de humildade. E ela, sobretudo, persevera. Ela teve paciência, ela soube esperar o momento, ela não desistiu. Então, nós temos aí a perseverança, a humildade daquela mulher, a paciência, sobretudo. Então, frente aos nossos problemas, dificuldades, quanto de nós não precisamos desenvolver esses elementos para que tenhamos êxito? Então, essas características são as que chamam mais atenção. Muito bem, então vamos agradecer a Rose Leite por esta participação, né, Rose? Esperando que você retorne em breve aí para nos ajudar mais. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, ficamos muito felizes em poder compartilhar algumas reflexões em torno do Evangelho, principalmente de uma passagem tão bela que é essa passagem da mulher cananeia. Muito obrigada e que Jesus nos fortaleça para que todos nós possamos perseverar. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.